Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, hoje dia 6 de outubro, estamos assim vivenciando a sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, em que celebramos a memória de São Bruno, presbítero. E temos a alegria de convidar você, convidar a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus que nos fortalece, nos fortifica, a Palavra de Deus que renova e edifica a nossa fé. E hoje refletimos o Evangelho de Lucas no capítulo 10, versículo 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de tu, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teria feito penitência, vestindo-os de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu. Não tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, os discípulos são organizados por Jesus para anunciar a boa notícia no caminho e começar a realizar os atos que concretizam assim o reino. Aquele que não quiser aderir à boa notícia ficará fora da nova história. É admirável o modo sincero e transparente como Jesus partilha com os discípulos, enviado em missão, sua própria experiência de fracasso. Portanto, longe de revelar fraqueza, suas palavras revelam o respeito que eles tinham pela liberdade humana. Em hipótese alguma, a proposta do reino, caros irmãos, queridas irmãs, tornou-se imposição na vida das pessoas. Diante do reino, deveria decidir-se livremente e assumir as consequências dessa decisão. Veja que várias cidades ao redor do lago de Genezaré fecha-se a pregação de Jesus. Corazim, Betsaída, Cafarnaum estão entre aquelas que não aderiram nem se mostraram capazes de dar ouvido aos ensinamentos do Mestre. Os milagres nelas efetuados teriam sido suficiente para converter até mesmo cidades pagãs, motivando-as a fazer penitência. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse evangelho de hoje, Jesus faz um lamento diante de algumas cidades cujo povo recebeu por várias vezes a manifestação do amor de Deus através de suas ações misericordiosas e não se converteram. Hoje, Jesus continua fazendo esses lamentos diante de muitos, que mesmo testemunhando a manifestação de Deus nos acontecimentos, nas pessoas, e não se converte. Essas pessoas conhecem a verdade, mas preferem viver na mentira. Conhecem a luz, mas faz a opção pelas trevas. Por outro lado, meus irmãos e minhas irmãs, existem também aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Esta é a nossa missão. Estamos assim no mês de outubro, no mês da missão. Levar a palavra de Deus àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-la. Veja que cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, precisa fazer uma reflexão diante dessa palavra de Jesus para perceber até que ponto estamos agindo como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidade onde Jesus operava milagre, mas mesmo assim ainda não acreditaram no seu messianismo. Apesar de todos os prodígios que ele operava, eles não abriram os olhos nem mudaram de atitude. Não se converteram, não progrediram espiritualmente e dava contra-testemunho às outras cidades. Chegaremos à conclusão de que também somos assim.
testemunhamos de perto os milagres do Senhor na nossa vida, todavia continuamos os mesmos desconfiados e questionadores. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, somos duros de coração, por causa disso não conseguimos ser instrumento de Deus para os que nos escuta falar em seu nome. Propomos a edificar o reino de Deus aqui na terra, falamos em seu nome, mas não agimos conforme pregamos e contribuímos para que Jesus seja rejeitado, tendo em vista as nossas más ações diante dos homens, diante da sociedade. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, pensamos que estamos indo para o céu, mas, na verdade, estamos sendo atirados ao inferno, que é a ausência da presença de Deus pela incredulidade. O mundo precisa de testemunhas fiéis de Jesus para ser restaurado, e nós estamos jogando fora o tempo precioso em que estamos vivenciando. Tempo de aproveitar essa oportunidade para seguir firme e fiel na nossa missão. Mais uma vez na leitura, vamos perceber que ela nos remete ao arrependimento dos nossos pecados. Por isso hoje somos chamados e chamadas por meio dessa liturgia, por meio dessa palavra de Deus, a repensar as nossas ações, a repensar, a nos comprometer com uma mudança nas nossas atitudes. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé remove montanha. O testemunho da nossa fé irá transmudar o nosso coração e a vida do povo de Deus. Então, diante dessa realidade, diante dessa palavra de Deus no dia de hoje, devemos nos perguntar: a nossa pregação tem sido eficaz diante dos homens? Você fala e vive o que fala, o que testemunha? Você tem sido instrumento de atração ou de rejeição das pessoas para Deus? Caros irmãos, queridas irmãs, você tem certeza que vai para o céu? Você tem visto os milagres de Deus na sua vida? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. Peçamos ao Pai para nos movermos à convenção e à penitência diante do testemunho de Jesus, de modo que não incorramos em castigo por nossa incapacidade de reconhecer o apelo à salvação. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.